em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que Tu vela pela Tua palavra, e que ela faça aquilo que apraz o Teu coração nessa noite, porque toda honra e toda glória é para Ti. Espírito Santo, fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, querido. Paulo aqui, já na parte final do seu ministério, está dando algumas recomendações a Timóteo. E me chama a atenção quando ele diz: vem ter comigo depressa. Ele fala aqui dos outros, que cada um foi para um lugar, mas especificamente com relação a Demas, ele diz: procura vir depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Aí eu paro para pensar sobre uma situação como essa. Amando o presente século. Primeiro ele fez uma coisa, desamparou a Paulo. E o motivo dele ter desamparado a Paulo foi ele amar o então presente século. E aí você raciocina de uma maneira fria e diz assim: como que pode isso? Aquele rapaz andava com Paulo. Paulo, um homem de Deus, um homem que exalava a palavra de Deus, estava sempre pronto a ministrar, a pregar, a ensinar, a amar ao desconhecido, aquele que não conhecia a palavra. Eu fico imaginando, se tem uma coisa que eu gosto de fazer na palavra de Deus, irmãos, é tentar me transportar e tentar imaginar aquela situação. Como é que foi aquilo? Quando eu era criança, outro dia, né? Vocês sabem, gosto de falar, mas sou meio prodígio, fiz essas luzes aqui para parecer um pouco mais velho. Mas quando eu era criança passava um filme, que até hoje, às vezes tem um Vale a Pena ver de novo, que era Túnel do Tempo. Eu adorava ver aquele negócio. Era Túnel do Tempo e Terra de Gigantes. O Júnior veio de lá, Terra de Gigantes. Daqui a pouco eu vou falar dos gigantes. Então, eu gostava de ver aquilo, porque eles entravam dentro daquele túnel e apertavam aquelas máquinas, aqueles botões, e eles se transportavam. Caíam no ano de 1758. Caíam no ano, sabe, das cruzadas em Jerusalém. Eles caíam em diversas cenas históricas. E eles viviam a história ali. E eu gosto de fazer esse tipo de exercício, porque nos traz a memória viva de como é que poderia ter sido aquilo. Então você imagina, hoje de pregador vivo do Evangelho, acho eu que o mais proeminente no mundo é o senhor Billy Graham, que está bem velhinho, mas é um homem que
que dedicou a sua vida a pregar o Evangelho. Era como se você fosse, nos dias de hoje, um dos auxiliares desse homem, andando com ele. Esse homem fez cruzadas em todos os continentes deste planeta. Billy Graham. Billy Graham já pregou para estádios com mais de 200 mil pessoas. Billy Graham já pregou para multidões de 2 milhões de pessoas. Então, e é um homem sério. Você nunca ouviu nenhum escândalo com relação ao nome de Billy Graham. Você nunca ouviu ninguém dizer que Billy Graham pregou uma coisa e fez outra. Você nunca ouviu ninguém dizer que Billy Graham era um homem que vivia pedindo dinheiro para as pessoas. Nunca ninguém ouviu isso. Eu nunca ouvi isso. É como se você andasse com um homem como esse. Estou trazendo para os nossos dias, para o que nós temos, que é um discípulo do Senhor, o pastor Billy Graham. E de repente você dissesse assim: quer saber de uma coisa? Ah, não, prefiro o mundo. Ah, não, eu vou cuidar da minha vida. E aí eu fico com a boca aberta, irmãos. Sabe o que eu começo a entender com isso? Que muitas das vezes não basta o ambiente ser excelente. Que muitas das vezes não basta as companhias serem as melhores possíveis. Que muitas das vezes não bastam os ensinamentos genuínos da palavra de Deus. Não bastam os milagres que teus olhos veem cotidianamente e os teus ouvidos escutam. As bênçãos e as vitórias, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem movido no meio do seu povo. Se você não tiver um relacionamento íntimo com Deus, você também pode amar o presente século. Se você não tiver um relacionamento seu com o Senhor, não obstante você andar para cima e para baixo com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, não obstante seu pai ser um pastor, não obstante você ser um líder na igreja do Senhor, sabe, de você estar à frente de algum ministério, de alguma coisa, de você estar envolvido com a casa de Deus. Se você é genuíno com o Senhor, você vai estar perto, à beira de um precipício. E o primeiro vento de doutrina, ou a primeira crise um pouco mais forte, que se achega à tua casa, ou tão somente ao teu coração, vai fazer com que você se precipite. Aquele homem andava com Paulo. Oh, meu Deus do céu. Temos cartas e mais cartas de Paulo aqui que nós lemos e somos abençoados. E Paulo, acredito eu, Paulo terminava de escrever uma daquelas cartas. Demas, como era um ajudador muito próximo a Paulo, devia ouvir em primeira mão. Você está lá vendo, em primeira mão, olha, acabei de escrever, o Senhor me deu essa carta aqui para a igreja de Coríntios. Eu vou ler para você. Eu fico imaginando isso. Mas mostra que aquele homem não tinha um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Ele podia gostar do Evangelho. Ele podia achar muito bom andar com Paulo, porque Paulo era famoso. Mesmo as pessoas que não conheciam Paulo, já tinham ouvido falar de Paulo. Deus precisa, Deus necessita de ter um relacionamento com você. Ele precisa ter um relacionamento. Deus é um Deus, nós já sabemos que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E Ele também não quer ter um relacionamento qualquer comigo ou com você. Ele quer ter um relacionamento puro. Ele quer ter um relacionamento que Ele possa falar ao teu coração e acalentar e acalmar o teu espírito. Ele quer ter um tipo de relacionamento com você, que quando você dobrar os seus joelhos e levar a sua mente
até a Ele em oração, o Espírito Santo dele vai derramar sobre a sua e sobre a minha cabeça aquela graça, aquela bênção, aquele refrigério, e vai renovar as minhas e as tuas forças. Ele precisa ter um relacionamento, porque sem um relacionamento é impossível haver essa troca. Como que eu vou me relacionar? Como que eu vou frequentar a casa do Jessé, estar com ele? Como que eu posso dizer que ele é meu amigo, se eu não sei nada mais das coisas deles, apenas aquilo que é superficial? Deus não é um Deus de relacionamentos superficiais. Deus é um Deus de relacionamentos profundos. Porque Ele conhece o íntimo do teu coração. Aonde nunca entrou a luz, lá no íntimo da tua alma, Ele conhece cada cantinho. Ele conhece. E nós precisamos entender que para que sejamos vitoriosos, para que tenhamos uma vida que dignifique o nome dEle, nós precisamos, antes de qualquer coisa, estabelecer uma relação com Ele. De que jeito, pastor? A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é ser sinceros com o Senhor. Deus exige sinceridade. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir da minha boca que de repente eu não consigo vencer uma determinada barreira. Ele gosta de ouvir que eu estou com raiva de alguém. Eu não sou um super-homem. Ele gosta de ouvir que eu estou com dificuldade de perdoar alguém que me fez muito mal. Ele precisa ouvir dos meus lábios isso. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas hão de ser trazidas até a luz. E quando a luz de Cristo penetra, as trevas se dissipam. Porque não podem combater o poder daquele que enviou o seu único filho para morrer pela tua e pela minha vida. Jesus Cristo quer que todas as coisas sejam trazidas até a luz, até o seu altar. Essas pessoas aqui, todos esses pedidos que estão aqui por um motivo. Todos esses pedidos estão aqui porque quem trouxe esses pedidos teve fé. Quem trouxe esses pedidos aqui, essas fotos, essas famílias representadas, quem trouxe, sabe que Deus pode fazer um milagre. Deus precisa fazer um milagre. Talvez não na sua vida como um todo, mas especificamente no seu coração. Aquele homem, não se fala mais nada na Bíblia sobre ele. Não se tem mais notícia do que aconteceu com Demas. Ele simplesmente amou o presente século. Mas pastor, o presente século tem coisas para que nós venhamos a amar? Para que a tua carne venha a amar? Tem sim. Porque pecar faz bem para a tua carne. Você sabia disso? A tua carne gosta, tem necessidade de pecar. E a partir do momento que a luz de Cristo entra na vida de um ser humano, começa então uma batalha. E esta batalha vai perdurar até o dia que o Senhor vier te buscar ou buscar a sua igreja. Esta batalha é chamada de santificação. Porque quando você aceita a Cristo e Ele entra dentro do seu coração, Ele te justifica pelo sangue dele que foi vertido naquela cruz do Calvário. E a partir daquele momento, quanto mais você alimentar a sua vida espiritual, mais você vai crescer em Deus. E a Bíblia diz
que quanto mais eu negligenciar a palavra de Deus, mais irei tropeçar. E eu posso usar essa palavra, mais eu irei patinar sem sair do lugar. E não foi para isso que ele morreu por mim e por você. Eu gosto sempre de dizer isso. Ele veio para que tivéssemos vida, mas nada de mediocridade. Nada de uma vida de andar de cabeça baixa, porque, eu sou crente no Senhor Jesus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Tem gente que prega a salvação como um ato proibitivo de uma série de coisas que foi apresentada ao ser humano pelo Senhor. Deus tira o jugo, o homem não tem o direito de colocar de volta. Ele tira o jugo. Ele troca o fardo de cada um de nós que é pesado pelo dele que é leve. Mas ainda assim está difícil, Jesus. Ainda assim trocando o teu fardo pelo meu. Ainda assim tirando o jugo. Eu estou com dificuldade. Quando você não puder caminhar, Ele vai te carregar nos braços dele. Ele vai te levar até um porto seguro. Ele vai te levar até onde os teus pés possam estar firmes na palavra e na rocha. Onde nenhum vento há de te derrubar facilmente. Lá em Apocalipse, ele fala à igreja de Filadélfia. E ele diz: abri uma porta para ti, sei quem tu és, estou contigo, sou fiel a ti, vou manter a minha bênção sobre ti. E existem pessoas que não valorizam o sacrifício do Senhor. Não especificamente o da cruz, porque hoje eu tenho visto isso. Pessoas que valorizam o sacrifício da cruz. Não, Jesus Cristo, Ele é o Salvador mesmo. Ele morreu, Ele ressuscitou. As pessoas acreditam naquilo porque ele foi passado por tradição, por família, mas não vivem aquilo. Jesus Cristo, eles acreditam nisso tudo, e Jesus Cristo não é Senhor da vida deles. Jesus Cristo quer ser o teu Salvador, e precisa ser o teu Senhor. Ele precisa, e quando Ele é teu Senhor, você caminha através da fé, de uma revelação. Nós caminhamos não através de fábulas ou contos, nós caminhamos através de uma revelação, a saber, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e rasgou a tua cédula de dívida no terceiro dia. Nós caminhamos por essa revelação, no amor genuíno do Filho de Deus. E então, queridos, quando nós começamos a ver isso, ele estava envolto em um trabalho excelente, com uma equipe maravilhosa. Ele estava cercado de irmãos por todos os lados. Ele tinha um líder fantástico e fabuloso que era Paulo. E ainda assim, ele virou-se e optou por um outro caminho. O que é mais lindo na feitura do ser humano, na minha modesta opinião, é que ele não fez um exército de robôs. Ele fez homens e mulheres com uma única identidade, com uma única íris dos olhos, que a minha não é igual a de ninguém nesse planeta. Possam ter 10 ou 20 bilhões de pessoas. Só eu vou ter essa íris. Só eu vou ter essa identidade. Porque eu sou único. Você é único. Você foi feita à imagem e semelhança do Deus poderoso. E Ele te deu o livre-arbítrio. É o bem mais precioso do ser humano. As pessoas podem te obrigar até a fazer as coisas que você não quer. Mas as pessoas não têm o poder de adentrar na sua mente e definir o que você vai pensar, o que você vai pedir, o que você vai querer. Ele te deu essa liberdade. E Ele também te deu essa responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelas suas escolhas.
Cada um de nós. Tanto na vida espiritual, quanto na vida natural do ser humano. Se você fizer uma escolha errada, você pode ter uma consequência pesada ou não. Deus livre e guarde, se eu matar uma pessoa, Deus vai me perdoar o pecado e talvez eu tenha que ficar 30 anos encarcerado. Causas e consequências. Queridos, só para finalizar essa palavra que eu estou trazendo, que muito também tem falado ao meu coração. Lá em Números, quando os líderes do povo mandaram aqueles 12 espias, um de cada tribo. Não eram pessoas qualquer. Não chegou assim no meio do povo e falou assim, bom, temos que mandar 12 pessoas para espiar a terra. Vem você, Luiz, vem você, Júnior, vem você aqui, Neném, vem você, Ricardo, Damares, pronto, peguei 12. Pronto, Tadeu, tá aqui 12, vocês vão lá. Não. Foram pessoas escolhidas a dedo. Essas pessoas tinham destaque dentro da sua tribo. Eram pessoas que o povo, que a sua tribo, via uma representatividade naquela pessoa. Via que era uma pessoa que, poderia facilmente representar a sua opinião. E essas foram as pessoas escolhidas. Daquelas 12 pessoas, você conhece a história. 10 só viram os gigantes. 10 só viram os problemas. 10 só olharam para o presente século. 10 só olharam para aquela situação. 2 pessoas, 2 homens, viram com os olhos de Deus. 2 homens sentiram como Deus gostaria que os 12 tivessem sentido. Aí entra o livre-arbítrio. Aí entra o poder de escolha. 10 disseram, não, a terra é boa. Olha, a terra é muito boa. Isso aí não dá para negar. Mana, leite e mel, olha aqui o fruto da terra. Olha aqui, eu imagino cachos de uvas. E aí eu começo a imaginar, irmãos. Eu viajo logo, eu fico imaginando, trazendo aquele monte de fruta, aquele monte de coisa. Uma terra fértil, que tem água corrente, que tem montanhas, tem vales, tem planície. Pode se plantar, tudo dá. Mas o povo que está lá naquela terra são os gigantes. Filhos, descendentes de Anak. E nós olhávamos para eles, e eles também nos viam como gafanhotos. Ou seja, aí você vai lá para Provérbios 23, 7. Eu queria que alguém achasse rapidamente, um irmão, e eu queria que você lesse. Provérbios 23, 7. Então eu falei errado. Provérbios 23, 7? Isso. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará comigo. Se você se imaginar pequeno no dia da batalha, você será visto menor ainda pelo inimigo. Eu vou repetir. Se você se imaginar pequeno no dia da batalha, você será visto ainda menor pelo inimigo da tua alma. Mas, quando você põe o Senhor dos Exércitos à frente, como teu general, como aquele que está avante, como teu capitão, como você se imagina
parte integrante do exército de Cristo, como você se imagina, filho, co-herdeiro com Cristo dos céus, lavado e remido pelo sangue dele, que foi tirado das trevas e trazido para a sua maravilhosa luz. Quando você se imagina, filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que há de vir e voltar e levar você e a sua igreja, o inimigo há de te temer, porque você não estará sozinho. O braço forte do Senhor vai adiante de ti. Assim como você se imagina, assim você é. Ele está aqui nesta noite para te dizer que não te tirou do lodo do pecado, que não te tirou da obscuridade, do fundo, para que você tivesse uma vida medíocre, para que você andasse cambaleante com medo do inimigo. Ele te tirou sim do lodo do pecado, para que você fosse elevado à estatura de reis e sacerdotes. Você é digno de honra. Você é cheio da graça de Deus sobre a sua vida. As bênçãos de Deus, que são promessas sobre a tua vida, ninguém pode impedir. Inimigo nenhum. Mas fizeram um feitiço, foi cantado aqui. Mas rogaram uma praga. Rogaram uma praga, Tadeu. Uma praga terrível. Palavra maldita nenhuma chegará à tua tenda. Não. Seta maligna, laço do passarinheiro, peste perniciosa, armação das trevas, potestades do ar, tudo aquilo, ele pode vir com tudo, porque nós vamos a ele com o braço forte do Senhor. E somos mais do que vitoriosos, não por nós mesmos, mas por Cristo Jesus, que morreu naquela cruz por cada um de nós. Não estamos aqui para ter uma vida como a vida de Demas. Não estamos aqui para passar tempo parecendo que estamos servindo a Deus e de repente darmos um bico nas coisas, olharmos para trás e falar: não, eu quero o presente século. Nós não fomos separados para isso. Fomos separados sim para viver. Fomos separados sim para amar. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você foi separado com um motivo. Deus te ama e ama aquele pecador que está próximo a você e não conhece o Senhor. Ide e fazei discípulos. Pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos salvos com um objetivo. Nós fomos alcançados com um objetivo: sermos livres do pecado, livres da morte eterna. Mas fomos alcançados também para levar a semente, para mostrar com o testemunho da nossa vida que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Que você possa entender nessa noite que o ambiente pode ser o melhor possível, mas se a tua fé não estiver firmada na palavra do Senhor, você pode acabar por amar o presente século. Aqueles dois espias, Josué e Caleb, eles permaneceram firmes. Sabe quando que Deus interviu? No momento em que eles seriam apedrejados. No momento. Sabe por quê? Porque não se calaram. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus lá em Números 14, se eu não falha a minha memória, que eles se levantaram no meio da congregação. E Caleb, diz que Caleb se levantou no meio da congregação e diz: nada disso. Aquela terra lá, ela emana leite e mel. E se Deus prometeu, ela já é nossa. Vamos nos animar e vamos possuir aquela terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E foi nesse momento que eles resolveram apedrejar aqueles dois jovens. E aí sim, a glória do Senhor interviu. Sabe o que eu entendo disso? Até onde eu e você podemos caminhar, deveremos caminhar. Até onde eu e você temos que fazer aquilo que foi atribuído a nós e não aos anjos, por exemplo. Não vai vir anjo voando para poder pregar o evangelho, não, irmãos. Tem até uma música que diz: está cheio de anjo voando para aqui, voando para lá. Mas o anjo
não vai vir aqui para pregar o evangelho, não. Pastores, apacentai as minhas ovelhas. Mas quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Nós temos uma missão. Deus tem algo diferente para fazer na tua vida. Tem pessoas que estão aqui hoje. Eu não ia pregar nada dessa palavra aqui. Estava até conversando com o Júnior ali. Eu tinha uma outra mensagem para trazer para cá hoje. Ali sentado, Deus mandou que eu mudasse. Existem pessoas aqui que precisam se decidir. Não dá mais para você caminhar com Cristo e olhar para o presente século. Porque você pode estar a ponto de fazer como Demas, amando o presente século, virar as costas ao Senhor. E Ele te ama muito para ver você se perder. Mas Ele é um Deus totalitário. Ele é um Deus que exige exclusividade.